someone I needed so long. Someone warm like you would make my dreams come true. Yeah, for once in my life, I have someone who needs me. Vivo. As funções de um robô capaz de Fala um pouquinho. Vamos ver. Alô? Ô! Ô! Pô, a galera tá devagar demais esse ano, gente. A gente tá ainda no segundo dia, todo mundo aí com a voz rouca. O que tá acontecendo esse ano? Pessoal, uma palestra agora sobre robótica. Mais uma palestra aqui no palco Saturno. Estou aqui com meu irmão Juma, com meu outro irmão Léo. Nós juntos, com mais uma galera, fazemos um robô emotivo. Vamos ver o que é isso. Boa noite, pessoal. Eu sou João Marcelo, né? Obrigado pela introdução, mineiro. A gente vai começar um pouquinho falando sobre o que é que a gente fez. E nada melhor que a gente mostrar um vídeo de uma reportagem bem curtinha que passou essa semana na Globo. De desempenhar as funções de acompanhante de idosos que moram sozinhos, foi escolhido para representar o Brasil numa competição de robótica que acontece até amanhã na China. O Isaac é o nome dele, um simpático pernambucano que ajuda as pessoas a terem uma alimentação mais saudável, tomar um remédio na hora certa e até dar uma mãozinha aí quando há dúvida na escolha da roupa para compor o figurino. O Bom Dia Pernambuco apresenta esse personagem divertido na reportagem de Beatriz Castro e Sam Costa. 21 quilos, 1,5 metro de altura, uma cara simpática e muitas habilidades. Este é o Isaac. O robô tem até coração que pisca mais rápido e mais forte quando a bateria está carregada. Ele é temperamental. Quando se aborrece, faz cara de raiva. Os programadores usam 2 computadores para dar vida e movimento ao Isaac. Um é mais responsável pela parte da visão, enquanto que o de baixo faz o processamento, o reconhecimento de voz. Eles estão sempre se comunicando entre si e com o circuito de baixo. Ele é capaz de surpreender. E olha só que função mais interessante. Se vocês tiverem dúvidas sobre qual roupa usar, o robô pode dar uma mãozinha. Ele te ajuda a experimentar várias peças de forma virtual. É só estender o braço, tocar nessa setinha aí na tela, que através do reconhecimento de gesto, o robô coloca um guarda-roupa inteiro à sua disposição. E é só escolher o modelo que você mais gosta. Além de figurinista, o Isaac pode ser um grande amigo. E esse é o principal desafio da competição.
esse robô doméstico ele tem essa função de interagir com as pessoas dentro de casa. E uma das funções dele é justamente ajudar essas pessoas, né? As pessoas que estão doentes, as pessoas idosas. Quem fica sozinho, quem fica muito sozinho em casa, ele é que tem essa função de interagir, ser uma pessoa, um braço que vai ajudar essa pessoa dentro de casa. Do laboratório para a vida real, nós trouxemos o Isaac até a casa da Dona Maria Auxiliadora para ver se ele consegue executar direitinho as tarefas de um robô doméstico. A arquiteta Maria Auxiliadora aprendeu rapidamente a se comunicar com o robô. Mãe de 2 filhas adultas, aos 67 anos ela mora sozinha. E é justamente para pessoas assim que o Isaac foi pensado. Ele reconhece a voz e segue a Maria Auxiliadora pela casa sem bater nos móveis e paredes. É só mostrar a embalagem que o Isaac revela qual é o valor nutricional e os componentes de cada alimento industrializado. Do biscoito, da torrada, da batata frita, sem esquecer das calorias. Com os remédios, o robô é mais preciso. Informa o dia em que ele foi consumido e lembra quando a pessoa deverá tomar outra vez. O Isaac consegue medir os batimentos cardíacos sem tocar na Maria Auxiliadora. Basta se aproximar e ficar diante da tela do computador. O braço ainda está sendo aprimorado para que o robô consiga pegar objetos e levar até o morador. A prova de fogo para o Isaac será prestar socorro para a pessoa solitária que pode passar mal dentro de casa. A Maria Auxiliadora simula uma queda e fica caída no chão. O robô se aproxima e pergunta se está tudo bem. Ele está programado para discar para o serviço de emergência e para os parentes da pessoa. Consegue perceber qual é a configuração do corpo daquela pessoa. Então, a gente consegue inferir desde um gesto que a pessoa faça, qual é a posição que aquela pessoa está, e assim a gente percebe se uma pessoa estava em pé e em pouco tempo ela estava deitada, enquanto deitada, quer dizer que ela sofreu uma queda. Neste caso, era de mentirinha. Mas se fosse um acidente, bem que a Maria Auxiliadora gostaria de ter o Isaac por perto. Para uma pessoa idosa viver sozinha num apartamento ou numa casa, se a pessoa cai e não tem quem chame alguém para socorrer, eu acho que um robozinho desse eu acho que é fundamental. Está aprovado. Aprovadíssimo. Thank you. Pronto, pessoal. O que vocês viram nesse vídeo é a parte boa do trabalho, ou seja, são os resultados que a gente já conseguiu obter até o momento. Só que para vocês terem uma ideia do quão trabalhoso é você alcançar resultados desse tipo, a gente teve que envolver uma equipe multidisciplinar. Então, tem gente de computação, tem gente de eletrônica, tem psicólogo, tem antropólogo. Por quê? Porque o robô, no caso um robô doméstico, ele não é só parte eletrônica, fio e eletricidade, né? A gente tem que saber como é que você interage com a pessoa, o que é que ela precisa, qual é o melhor momento de você chegar perto, chegar junto, quais são as necessidades, etc. Então, envolve uma série de temas diferentes que devem ser trabalhados por essa equipe, certo? E o trabalho de cada um é complementar ao do outro. Qual é a parte mais difícil? É sempre a integração. É você fazer com que todo mundo consiga conversar, cada partezinha, e funcionar corretamente. Eu não sei se vocês atentaram para o vídeo, mas o Isaac, essa versão dele, a gente já está com a versão 2.0 mais robusta, inclusive. Ele tem 2 núcleos de processamento. Ele tem um computador só para a parte motora dele e tem um computador só para a parte de visão, ou seja, como é que o robô enxerga? O robô ele tem vários sensores. Ele pode ter sensor infravermelho, ele pode ter uma câmera RGB, ele pode ter um sensor de profundidade, como o Kinect, etc. Então, a gente tem tanto processamento para fazer no robô, que só para isso a gente tem 2 máquinas dedicadas, certo? Eu vou passar a palavra agora para Mineiro, que ele vai falar mais do que é que está por trás da produção do robô. Pessoal, alô? Alô? Tá aí? Alô? Bom, primeira coisa é por que a gente está desenvolvendo um robô doméstico? Por que a gente não está desenvolvendo um robô industrial, a gente não está desenvolvendo outro tipo de robô? A gente quer, né, como todos vocês, e a gente está aqui na campus querendo, combinando, né, como que nós vamos dominar o mundo, né? Nós queremos ser referência mundial na área de robótica.
E por que não construir um robô industrial para a área de robótica? Quem sabe? Por quê? Porque muita gente já faz isso. É isso aí. 60 anos atrás já existiam robôs nas indústrias. Já existem os grandes players globais, muito bem definidos. Olha só uma planta de uma fábrica aí, toda automatizada, né? Estão vendo que tem uns espelhos ali, uns vidrozinhos aqui, ó, separando uma coisa do outro? Alguém sabe o que é aquilo? Alguém assistiu a palestra de robótica industrial mais cedo aí? O pessoal falou o que é o nome daquele negócio. Chama envelope. Se um ser humano passar por uma parte dessa, o robô para, independente do prejuízo que ele vai causar para a linha de produção. Esses robôs não foram feitos para conviver com gente. Esses robôs foram feitos para viver isolados dentro da indústria. Agora, a gente está vivendo uma outra realidade. São robôs que são feitos para interagir junto com as pessoas. Esses robôs, eles não precisam ser tão precisos, tão rápidos, tão repetitivos. Mas aí tem um outro desafio. Como que a gente vai interagir com eles? E quando o robô não é fixo, ele é flexível, é muito mais difícil da gente calcular a cinemática reversa, cinemática direta do atuador. Muitos problemas novos surgem. E é por isso que a gente tem umas pessoas que daqui a pouquinho você vai ver como que a gente trata isso. Isso aqui é só mostrando um pouquinho no mundo. O mercado de robótica doméstica hoje está 95% sendo atendido pela iRobot, né? Uma única empresa com 95% de um mercado. É porque está faltando gente, né? E 8 empresas que foram compradas. Bom, o que aconteceu com essas 8 empresas? Quem sabe? Alguém conhece alguma dessas 8 empresas de robótica? Todas as 8 foram compradas pela Google. E por que a Google comprou essas 8 empresas e não comprou o Robô Livre? Porque essas 8 empresas estavam envolvidas no DARPA Challenge, uma competição de robótica. Isso quer dizer que competição de robótica é coisa séria, não é coisa de brinquedo, não. Então, gente, é por isso que a gente está desenvolvendo robótica, é por isso que a gente está desenvolvendo o Isaac. E para a gente fazer isso, a gente começou um pensamento que a gente chama de robótica emotiva. E que Léo vai falar um pouquinho para a gente o que é isso. Alô. Bem, pessoal, boa noite. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, estar com o Henrique e com o João, dividindo esse palco. E o que eu venho trazer para vocês, talvez algum de vocês já tenham escutado em algum lugar, eu fazendo alguma fala, ou então Mineiro, ou então algum dos membros da equipe em outra campus, né? E é justamente essa questão de o que é robótica emotiva, né? No fim das contas, qual é o grande diferencial da robótica emotiva para a aplicação nesse campo que está surgindo agora fortemente, né? Não se trata, por exemplo, de ter um robô chorão, né? Quando a gente vê o Isaac na matéria, quem pegou aqui, a gente vê que ele tem uma série de expressões. De uma perspectiva de design, isso se trata de feedback. Da mesma forma que o seu computador está lá piscando, dizendo que está processando ou não, a gente sabe, não é? O computador, quando trava, as luzinhas elas congelam. Então você sabe que o computador travou. Mas num robô, será que a gente não pode ir um passo além? Será que a gente não pode ficar além dessa luzinha piscando e ter uma coisa muito mais fácil de entender? Tem alguém falando no mesmo microfone aqui? Não. Eu estou escutando uns dois, enfim. Então, assim, por exemplo, o meu cachorro está doente. Agora, eu deixei ele em casa, ele está lá, ele está com problema na coluna, e eu sei quando ele está com dor. Entendeu? Então, assim, será que eu seria capaz de perceber que minha máquina de lavar ela está com dor, entre aspas, ela está começando a apresentar um desgaste nas peças? Será que eu consigo saber, por exemplo, de alguma forma, que não seja um ruído estridente chato, que nem aquele que tinha de conexão na internet, por exemplo, que parecia que tinha pego um gato robô, botado ele no liquidificador e triturado ele? Será que a gente não pode ter uma coisa um pouco menos agressiva, né? Eu conversando sobre isso com uma amiga recentemente, teve uma coisa muito interessante, eu dizendo, a gente já tem uma série de robôs, a gente tem o robô cafeteira, a gente tem o robô máquina de lavar roupa, a gente tem o robô secadora, a gente tem o robô lavadora de pratos.
é muito humanocêntrico, né? A gente pensar sempre da perspectiva de que é um ser humano. Se a gente se detém a essa ideia de que o robô vai ser um ser humano mecânico, a gente vai ter um robô na beira do tanque. E é uma das coisas mais imbecis que a gente pode fazer, né? Não existiria uma máquina de lavar, que é um robô específico. E aí, para além desse conceito de robótica emotiva, que é justamente a gente ter o design centrado no usuário, aplicado à robótica, ou seja, eu quero um Roomba que cante enquanto está limpando minha casa. Porque eu sei que quando o Roomba parar de cantar feito um passarinho, quem não conhece o Roomba é aquele robô que é um disquinho que limpa a casa, tá? Eu acho que é o robô doméstico mais conhecido. Tem aquele vídeo do gato vestido de tubarão em cima dele andando, que todo mundo deve conhecer. Então, por exemplo, por que o Roomba fica calado enquanto limpa a casa? A gente escuta música, porque ele não pode ser, de repente, um tocador de música que grita quando fica entalado em algum fio, né? E a máquina de lavar da minha amiga, ela cantava quando ficava pronta a roupa. Que quem mora sozinho já sabe que é um grande problema. A gente está fazendo 20 coisas dentro de casa, bota a roupa para lavar, vai fazer o almoço, vai limpar uma coisa, vai fazer outra, e às vezes a gente esquece a roupa lá dentro. E aí ela fica com aquele cheiro de cachorro molhado, né? A roupa, de um dia para o outro. E você termina perdendo trabalho, tendo que lavar de novo. Então, se você tem uma simples musiquinha cantando no final, você tem uma interface, uma interação muito mais sensível. Da mesma forma que quando a gente chega em casa, o cachorro está feliz, ele pula, ele late, ele balança o rabo. Será que a gente não quer uns robôs mais próximos de um cachorro, talvez, do que de um humano? Será que a gente não quer um robô mais Jarvis e menos C3PO? Né? Então, são esses questionamentos que a gente, ao pensar a concepção, ao ir para campo, ao fazer pesquisa, ao levar nossos psicólogos a campo, por exemplo, a gente está pensando na Maria Auxiliadora, quando a gente está criando esse robô. A gente não está pensando na gente. A gente tem uma série de tecnologias que a gente queria ter botado no Isaac. Mas será que fazia sentido? Será que era mais importante? Ou era mais importante a gente ter isso assim? Eu fiquei muito feliz agora, comentei com o Mineiro, disse assim, estou extremamente feliz de terem chamado ele de personagem, né? Eu acho que personagem é muito agradável de escutar. Você tem uma obra sua de robótica que não é tratada como uma coisa. Ela é tratada como uma pessoa não viva, né? Ela é um personagem. Isso é muito legal, me deixou muito feliz. E aí é sobre isso que a gente tem se inquietado e tem chamado as pessoas que estão aqui trabalhando com robótica, que estão começando a pensar, que pensam em startups, que pensam já em fazer seus robôs dentro de casa, que já tiveram contato com o robô livre, que já fizeram algum curso, que estão querendo, para pensar junto com a gente. A gente tem essa visão. Lá no César a gente está super aberto ao diálogo. Então quem quiser, poxa, quero saber mais sobre robótica emotiva, estou fazendo um robô, queria entender como eu posso usar a robótica emotiva como um diferencial de negócios. Não é firula, entendeu? Quando a gente coloca um robô que tem um coração, que é laranja, que tem um rosto, é um diferencial de negócio. E é um diferencial de negócio que tem um custo baixo. Porque você não está encomendando uma placa de andar, uma roda que é incrivelmente cara, de R$200 mil. Você, com sensibilidade, com um pouco de empatia, com um pouco de pesquisa, você consegue trazer esse diferencial para o seu robô. E quanto disso a gente não consegue aplicar também em nossos outros projetos? Em todos os nossos outros projetos de startup, do dia a dia, daquela coisa que a gente quer fazer, um robô para pegar nossas meias que ficam espalhadas dentro de casa. Né? Será que tem que ser um robô que pareça um Terminator, assustador assim, andando pela casa? Eu tenho muito medo daquele robô do Boston Robotics, que a galera fica chutando ele, que é aquela mula sem cabeça, né? Que ele diz, ele não vira, não sei o que. Todo vídeo parece que foi uma criança de 5 anos filmando e todo mundo chutando o robô. Eu tenho muito medo que aquela mula sem cabeça robótica, ela se revolta qualquer dia e começa a chutar as pessoas, dar coisa, fazer qualquer coisa. Quando a Skynet invadir, a mula sem cabeça vai, chutar geral aqui, assim, porque ela vai estar muito, muito chateada, velho. Então, acho que é isso, assim, que eu queria dar essa ideia para vocês, dar essa clareza do que é a robótica emotiva, que não é ter robôs torcendo por time de futebol e chorando, não é ter robôs que vão ver você e vão começar a chorar, mas são interfaces sensíveis, pensar essa interação entre humano e robô, que na verdade, no fim das contas, é uma interação humano-robô-humano. Porque o robô, o Isaac, ele é filho de todos nós, de toda essa equipe. É filho um pouquinho do João, é filho um pouquinho do Henrique, é filho do Diogo, de todos nós que programamos eles e pensamos todas essas interações.
E eu acho que é isso. Muito obrigado. Valeu demais, ó. Pessoal, a ideia aqui era essa, a gente fez uma pequena introdução, mas quem vai conduzir esse assunto daqui para frente são vocês. Então, a gente tem... quem vai ser o primeiro? Alô? Alô? Tá todo mundo escutando. A sua apresentação, a sua visão de robótica é uma coisa que... Vou fazer uma alusão a Colombo. A Colombo é pioneiro. Pioneiro, você está trazendo algo que é a questão da sensibilidade. Não somente a gente pode remeter a vários temas, como Eu, Robô, Matrix, etc. Claro que a ficção está se tornando cada vez mais próxima. Acho que é um trabalho fantástico. E, assim, não parem de evoluir, independente da dificuldade. Peguem as dificuldades e tornem ela um degrau. Mas aí eu te faço uma pergunta. Para quem está iniciando na área de robótica e quer entender dessa parte, tecnologia e ao mesmo tempo filosofia, porque você está fazendo essa ponte também. E como enfrentar o preconceito das pessoas que veem o robô como coisa. Porque até então, eu digo pela experiência própria, eu não via os robôs até começar a fazer uma literatura, a fazer uma leitura da literatura de ficção científica. Eu não via os robôs como algo próximo de nós. Mas o que eu percebo é que o que eu percebi é que à medida que eu fui fazendo a leitura, eu fui vendo que uma espécie de responsabilidade pela criação. Não é simplesmente querer igualar o homem, mas como eu posso dizer, é você ser responsável por algo que vai beneficiar a sociedade também. Não é criar uma competição. Então, assim, como é que você enfrenta essa mentalidade que com certeza deve existir para sensibilizar as pessoas que veem robôs como coisas? Bem, agradeço muito os elogios. A equipe fica muito feliz assim sempre que a gente vê que a gente encontra eco, né, nas pessoas, que realmente é uma coisa que está fazendo sentido. Arrasou. Eu só faço parte desse grupo também. Então, é uma coisa que é bastante difícil. Na minha apresentação, que é um Prezi que tem aí, mas é porque eu não quis ficar me detendo muito em apresentação, a gente fala de toda uma revisão bibliográfica mesmo que rolou, certo? Esse tipo de coisa a gente tem que fazer muito bem pautado nas coisas. A gente começou a fazer uma revisão bibliográfica a partir de o que é autômato, né? Então você tem lá em Hefesto, na Grécia, no mito já tinham autômatos na oficina de Hefesto. Quem não lembra de Hefesto, joga em God of War, que, né? Pelo amor de Deus. E aí você vai evoluindo e você vai vendo que todo mundo arranhou nessa área, assim. Você tem Leonardo da Vinci com o autômato que sentava. Você tem o James Wilkinson com 3 autômatos que era um cara que tocava flauta, um cara que tocava tambor e um pato que comia e cagava. Então, assim, você tem uma série de coisas. A gente não cria, quando a gente trabalha com criação, é uma falácia pensar que o cara está sentado e, porra, tive uma ideia massa. É mentira. Everything's a remix. Quem nunca viu esse vídeo, muito bom. Tudo é remix, galera. A gente constrói as coisas baseada em coisas pré-existentes. E aí tem uma coisa muito interessante nessa sua fala, que é o seguinte: para que nós fazemos tecnologia? Para que a gente faz tecnologia? Qual é o sentido social da tecnologia? Enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto comunidade. De onde vem? Outro dia tinha uma vela de aniversário, que eu não sei se vocês conhecem, mas que você acende ela se abre e ela pega e toca uma música. Quem nunca teve a oportunidade de ver um negócio, vale a pena, é R$10. É uma experiência incrível de vida, entendeu? E eu fiquei pensando assim, meia hora depois disse, minha gente, quantos milhões de anos foram necessários em termos de desenvolvimento tecnológico para ter essa vela fazendo isso?
Porque o artifício mecânico dela é extremamente engenhoso. O chip dela que toca música dentro também é um engenho. Você tem a vela, você tem o fogo, você tem uma série de tecnologias de ponta ali para proporcionar a gente aquele momento. Então, assim, a gente não pode nunca se deixar seduzir a tecnologia pela tecnologia. Qualquer coisa que sai, a gente fica empolgado, né? Bluetooth, meu Deus, vamos botar Bluetooth em tudo. Agora, tiara de cabelo com Bluetooth, aparelho dentário com Bluetooth, é a salvação da humanidade, vamos fazer. Agora, realidade virtual. Vixe Maria, realidade virtual é a melhor coisa agora. Minha gente, a gente tem uma obrigação de pensar isso para as pessoas, para que as pessoas possam viver melhor, para que nós possamos ter mais vida, de uma forma inclusiva. Não pode ser uma coisa que eu vou pegar, fazer, e vendo para um cara que vai explorar todo mundo, vai demitir a fábrica dele todinha, e foda-se, e o cara vai cada vez ficar mais rico. Será que é isso que eu quero? Enquanto pessoa que está construindo novas tecnologias, ou eu quero de repente, vamos pensar, mas junto a isso, vamos fazer um trabalho aqui, e vamos reduzir a jornada para todo mundo para 4 horas, manter o salário? É possível? Não sei. Mas será que a gente não tem esse papel também de pensar essas possibilidades, esses caminhos alternativos? Será que esse modelo industrial ainda se sustenta do século XIX? De exploração, de pegar e estar forçando assim, esse é o celular mais novo, compre. Ele é mais legal do que o outro. Eu acho que está um pouco esgotado. A gente começa a ver, por exemplo, Netflix. Porra, que bacana o Netflix, eu pago R$20 por mês e tem um valor desgraçado entregue na minha casa. O WhatsApp, eu tenho $1 por ano e eu consigo manter a empresa. Será possível que esses modelos não são possíveis? Será que eu tenho que estar sempre tirando a calça do meu consumidor pela cabeça? Né? Então, como é que a gente pega e pensa esses diferenciais de uma perspectiva sensível e empática, tendo essa obrigação moral, né? Eu acho que são questões que a gente tem que se aquietar e que, se vocês quiserem dialogar, a gente vai ter o maior prazer, vai ser incrível. Eu concordo com tudo que você colocou aí, mas a questão do custo é algo importante aí, né? Se você quiser realmente popularizar o uso do robô, né? E qual é o objetivo de custo de vocês para o consumidor final e qual a distância que vocês estão desse custo? Então, falando um pouco só sobre esse custo dessa parte de robótica emotiva, eu considero o custo de pesquisa e de se pensar, de ter um trabalho com essa perspectiva acessível, muito baixo. Entendeu? Você consegue fazer isso de uma forma muito tranquila, identificando isso a partir de uma série de processos de design thinking, de pesquisa etnográfica, de várias coisas. Agora, do aspecto mais técnico, eu vou deixar esse rapaz aqui falar. Vamos lá, né? Quando a gente está desenvolvendo uma tecnologia, a gente quer se posicionar de forma relevante num cenário novo, num cenário de robótica. É uma coisa difícil, a gente sabe que a gente tem o custo de empreender coisas novas no Brasil, principalmente quando a gente fala de hardware. Mas como que a gente faz para inserir no mercado? Como que a gente faz? A primeira coisa é a gente entender o que tem e como é. E foi aquilo que eu falei bem correndo, às vezes eu falo com mais tranquilidade, a gente pode conversar com isso em um outro momento de uma forma mais tranquila. Entender primeiro como é que é o mercado, para depois a gente desenvolver alguma coisa que a gente quer colocar. O Isaac, por que a gente está levando ele para competição? Porque ele é um cara para a gente testar tecnologia. No Isaac, a gente não tem custo, o céu é o limite. A gente pretende ter mais investimentos, a gente está tendo cada vez mais, o César investe cada vez mais na gente, graças a Deus. E a gente não está validando. Então, o Isaac tem o Vox for Brain, que é uma tecnologia desenvolvida no Centro de Informática, que hoje é o mais acurado sistema de visão desenvolvido. Bom, ele consegue fazer um processamento de visão muito forte, muito assertivo. Ele custa ter um i7 topado de memória RAM, com todo o processo para poder dar conta de rodar aquilo. A gente tem um sistema de processamento natural de linguagem,
que custa estar ligado numa plataforma da IBM, que custa $100,000 para poder receber um processo e um bocado de desenvolvimento que a gente faz aqui para o bicho parecer gente. Ele tem uma outra parte que são só as carinhas, a fisionomia dele e um LEDinho que acende, que está ligado num Galaxy e além disso ainda tem mais 4 sistemas de processamento baseado em ARM Cortex e até Arduino. Até Arduino tem uns 3 lá ainda. Então, isso tudo é caro, né? Mas isso tudo a gente está usando para emplacar num caboclo que vai competir no Mundial, que não vai para o mercado. Agora, a gente chega do Mundial. O que eu vou fazer agora? A gente vai sentar no caso, a gente vai conversar com o Léo, a gente vai conversar com Jordana. Jordana, para quem sabe, é a Susan. É a nossa Susan. A Susan é psicóloga, ela da Simove. Dos contos de Simove. Ela é a nossa psicóloga da nossa equipe. Essas pessoas já estão entendendo quais são as necessidades. E aí a gente vai fazer um produto usando a internet das coisas, que vai ser um hub que as pessoas vão poder pegar a tiara e a tiara vai entrar na internet através do robô. A gente vai... O aparelho dentário também, né? A gente tem um outro contexto para trabalhar acessibilidade. Então, um robô que... O Isaac ele também consegue ver o ambiente e fazer uma audiodescrição daquilo que ele está vendo. Ele também pode ajudar uma pessoa a fazer compra no supermercado. Ele pode ajudar idoso. Cada coisa dessas são produtos. E aí sim, eu vou fazer um produto que vai servir para fazer audiodescrição. Eu vou pegar o subset disso, e aí, como eu faço um produto desse viável e coloco no mercado? Tem que ser um produto barato, que escale e que tenha um modelo que seja economicamente viável. Então é isso que a gente está fazendo agora. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta direta, na verdade eu dei uma volta muito grande, mas o que eu quis dizer é que a gente tem robôs. A gente está lançando hoje aqui na campus o Crafter. Crafter é um robô de R$450, que é para um kit educacional. Então, vários produtos e subprodutos vão saindo aí dessa pesquisa, desse desenvolvimento. E aí, gente? Por que o nome Isaac? Quer falar, Juma? Deixa eu só complementar. Falando um pouquinho de robótica emotiva e indo um pouco mais além, a gente está muito limitado a o que é um robô. O que é um robô? O robô é uma entidade material que está andando e se locomovendo. Então, se o robô está na sala, ele consegue enxergar tudo que está na sala, ele consegue interagir com quem está na sala. Só que a gente, pegando carona na robótica emotiva, pegando carona em internet das coisas, a gente pode ir além. Por exemplo, imagina um robô que está com você no seu carro, só que ele tem conexão com alguns sensores que estão na sua casa, então ele já sabe o que é que está faltando de comida. Então, quando você está chegando em casa, ele avisa, opa, fulano, passa aqui no supermercado, compra tal coisa, tal coisa e tal coisa, porque está faltando, na sua casa não tem. Então, ele chega na sua casa, ele já pode ligar o ar-condicionado do quarto, porque ele sabe que está perto de você dormir. Enfim, se você juntar a ideia de robótica emotiva com a internet das coisas, com uma série de sensores diferentes, o robô ele passa a ser uma entidade não corpórea. Ele pode ficar um God Mode da vida, né? Ele está espalhado, ele é onipresente. Então, dá para a gente fazer essa mescla e subir mais uma etapa na evolução dos robôs. Alô. E aí, sobre isso que ele falou agora, eu estou passando aqui um pouco das imagens, que foi um pouco que trouxe esse imagético, né? Como é o robô no imaginário, né? Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu trabalhei muito tempo com mediação, eu adoro fazer fala com mediação. E aí eu queria, por exemplo, entender o que é que vocês pensam. Isso é um exercício talvez de você fazer sozinho. Fechando o olho e falar robô, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Né? Isso é um exercício interessante para a gente. A gente tem feito também uma pesquisa que quando a gente chega aqui na parte do C3PO e do R2D2, nessa apresentação, a gente pergunta geralmente para o pessoal, qual vocês preferem? E aí, quem prefere o C3PO? Levanta a mão, por favor. C3PO. Então, quem prefere o R2D2, eu imagino que todos os outros, né? Que não preferem C3PO, só tem 2 opções. Então, assim,
Isso é muito interessante para a gente. As pessoas, muito dificilmente a gente tem visto nas nossas pesquisas, em todas as nossas falas, elas dificilmente têm interesse no robô humanoide. E aí já fica assim, de dica para vocês que estão pensando em robôs, ninguém quer não, pessoal, robô humanoide, por enquanto. Certo? As pessoas querem muito mais o R2D2, muito mais um Wall-E, do que um robô, eu robô. Saca? As pessoas ficam meio, uou, não, que medo. E aí, sobre isso, completando com a fala que ele fez, a gente viu um conceito muito interessante outro dia num jogo da Marvel, que é enfim, um desses de celular, mas a Jocasta, quem não conhece, ela é tipo pazinho romântico, já foi do Ultron, então o Ultron a galera conhece mais, mas ela diz assim, em um momento, I'm a manifold life form, you wouldn't understand. Ou seja, eu sou um ser de múltiplas formas. Eu posso ser uma torradeira daqui a pouco, eu posso ser um avião, eu posso ser uma aranha, eu posso ser qualquer coisa. Você, humano, que está preso no seu corpo, você não entenderia. Então, acho que completando com isso, assim, a gente não tem um robô corpóreo. O nosso robô, ele é consciência. Ele é uma consciência que vai se incorporar em vários corpos. Pode ser que tenha um robô que seja 2 braços, que fique em cima da pia, que lava os pratos. Sei lá, entendeu? Como é que a gente estoura essa caixa de pensar como humano, de pensar 5 dedos, de pensar 2 pés? Como é que a gente poderia ter uma movimentação mais interessante nas nossas residências, no nosso campo, na nossa cidade? Por exemplo, será que a gente não pode ter um robô pintor que seja uma aranha e que pela barriga, como se fosse uma teia, ele vai jogando tinta nos prédios e pinte? E que seja uma coisa que não seja bizarra? Parece, olha, o robozinho ali pintou e tal, coloridinho, bonito, que a gente não seja uma coisa bizarra pela cidade, não agressiva. Como é que a gente pensa tudo isso, né? Eu acho que isso é esse tipo de inquietação e esse tipo de valor que a gente traz quando a gente fala de robótica emotiva e quando a gente pensa nessa perspectiva sensível lá no César. Mais uma pergunta? Deixa eu só responder. Nós não respondemos a pergunta dele. Isso aqui é por causa do Isaac Asimov, escritor da ficção científica, que escreveu as 3 leis da robótica e deixou toda a herança, inclusive a série das fundações, da fundação. E é uma homenagem a ele, só que a gente tirou onda com... Né, todo mundo quer o Y alguma coisa, então a gente tem o Y Isaac. Opa, nessa questão de robótica doméstica, quão longe você acha que está robôs com funcionalidade, assim, como vocês falaram, um cérebro central assim, na casa, que eles possam fazer várias coisas, que tenha um robô, sei lá, para lavar prato, uma coisa que recolhe a roupa no chão, já vai leva para a máquina de lavar, algo assim, que tenham bastante funcionalidades e todas integradas assim, na casa, ou empresa, ou na cidade, coisa assim. Como é que vocês acham que está um desenvolvimento para isso? Tira 0 e 1. Para quem que você quer a pergunta? Tá, essa integração robô-casa ou até casa inteligente é muito da área de domótica, né? Como é que você torna os elementos da sua casa automáticos? Como é que eu tenho uma cozinha que cozinha para mim, eu não preciso ir lá, eu simplesmente digo, eu quero um prato tal, faça. Se tiver ingrediente em casa, ele vai fazer. Então, essa é uma área que vem evoluindo com o tempo, vem evoluindo muito, inclusive. Então, se você procurar na internet por domótica, você vai conseguir encontrar cozinhas inteligentes que aprendem vendo um humano cozinhar. Então, tem braço robótico na cozinha que consegue pegar uma frigideira, jogar uma panqueca para cima, etc. Isso funciona. Obviamente que esses são os casos bons quando funcionam. A gente tem vários exemplos também de vídeos na internet de robôs que não conseguem sequer subir uma escada, ou então não conseguem entender que na frente dele tem uma porta e a porta não está aberta, está fechada. Então, assim, você tem os dois casos. Você tem exemplos de robôs muito desenvolvidos, com integração total com a casa, mas você também tem outras pesquisas que estão evoluindo ainda e que, como nem tudo é um mar de rosas, ainda ocorrem vários problemas. Então, o pessoal agora está brigando para solucionar esses problemas e para avançar naqueles que já foram solucionados. E eu acho que também a gente pode pegar uma caronazinha num dos temas da Campus Party, que é a internet das coisas, internet em tudo, né? E a gente tem agora as nuvens se formando, né? A gente tem vários dispositivos inteligentes que agora são pequenininhos e conseguem processar, pegar um bocado de informação e jogar
nas nuvens. E os robôs, eles também são dispositivos como esse que podem tanto consumir essa nuvem quanto pode gerar dados para essas nuvens. Então, dentro desse contexto, o robô ele pode estar comunicando com outros aparelhos eletrodomésticos, com outros serviços que já estão disponibilizados na nuvem, e dá para tirar uma infinidade de aplicações. Inclusive, aplicações para fazer aplicações, que permita que você programe o seu ambiente, de forma que, interagindo com o robô, com a casa e todas as coisas, da forma que você pretende. Eu queria fazer uma provocação, eu sei que o tempo da gente está acabando aqui, já subindo a plaquinha, mas assim, será que é isso que a gente quer? Será que a gente quer uma cozinha que cozinhe pela gente? O que é que a gente quer fazer da vida com esse tempo que a gente quer? Essa eu acho que é uma coisa assim, será que é isso que as pessoas querem? Uma cozinha que cozinhe sozinha? E aí a cozinha cozinha sozinha, ele faz compra sozinho, ele me bota para dormir e eu vou ficar igual ao personagem do Wall-E, né? Da cadeirinha assim. Qual é o prazer da minha vida, no fim das contas? Para que é que eu quero tanto tempo? Será que, por exemplo, o simples fato de repente eu ter um robô que me ensina a cozinhar não pode ser algo mais prazeroso? É esse tipo de pergunta que eu acho que a gente tem que se aquietar, sabe? A gente tem que pensar nossas soluções da base para cima e não de cima para baixo. A gente não pode ter essa empáfia, esse egocentrismo de achar que nós somos donos da tecnologia, nós somos os senhores da criação e nós sabemos o que é melhor para você que está em casa. Nós não sabemos. Nós só sabemos com pesquisa, indo em casa, conversando, tentando entender. Tá? Então, assim, será que é isso que a gente quer? É uma pergunta. Primeiramente, boa noite. Parabenizar vocês pelo projeto. E eu queria saber o que vocês acham da inteligência artificial. Que eu li esses dias na internet que o Google está começando os experimentos e nos testes deram alguns erros no robô. Você acha, falando do medo que as pessoas têm com robôs, isso não pode ainda aumentar o medo dele com os testes que foram mal sucedidos pelo Google? Alô. Então vou falar rapidinho aqui para ter cada um minuto e a gente encerra. Eu acho que a gente tem que estar envolvido com esse tipo de pesquisa, porque ele está acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem que trazer essas discussões morais para dentro desse tipo de coisa. Eu acho extremamente positivo que está tendo uma série de filmes agora que discute isso. Eu acho que tem que ser discutido. Asimov, há muitos anos, já falava disso. Ele falava do complexo de Frankenstein. A gente tem medo que a tecnologia nos destrua, né? Por isso que quando eu falo de tecnologia, eu acho que é essencial que a gente pense, tecnologia para quê? Para quê essa tecnologia? Né? O que é que a gente quer atingir com essa tecnologia? Lucro pelo lucro? A gente quer atingir um bem-estar de vida? A gente quer ter mais tempo para estar com as outras pessoas? A gente quer ter mais tempo para cultivar uma planta, fazer arte, criar mais coisas, melhorar, ajudar mais pessoas? O que é que nós queremos com esse tempo? O que é que nós queremos da IA na nossa vida? A gente não pode ter um desenvolvimento assim, desesperado, sem limite, em qualquer direção, e vamos porque vamos, porque a gente viu aí o que deu a bomba atômica, né, por exemplo. Então a gente já sabe mais ou menos o que uma tecnologia extremamente destrutiva pode nos trazer, né? Então eu acho que não é uma coisa que você pode simplesmente fingir que não existe, né? Tem um debate interessante sobre isso dentro do Homem-Formiga. Quem não assistiu, assista, mas eu acho que vale a reflexão que ele traz lá no filme, e aí vocês pensem e tentem conectar com esse assunto. Tá, e eu me lembrei de um fato que aconteceu essa semana, quando você perguntou do quão confiável é a inteligência artificial, né? O quão confiável é uma solução do Google. Alguém já ouviu falar aqui no carro automático do Google que anda sozinho? Tá. Recentemente aconteceu, não sei se vocês viram a reportagem, o primeiro acidente com o carro automático do Google. Vocês sabem por que aconteceu o acidente, né? Não foi o carro se descontrolou e bateu em outro carro, nem nada disso. Por que aconteceu o acidente? Porque o carro, ele ia fazer um cruzamento, ele ia andar no cruzamento, só que ele percebeu que o carro que estava lá na frente estava parado. Então, se ele continuasse andando, ele ia parar atrás do carro e ia fechar um cruzamento.
Então, na rede de decisões, de tomada de decisões do carro, o que foi que ele achou melhor? Eu vou parar aqui antes da faixa. Por quê? Porque na próxima vez que o sinal abrir, eu continuo e não interrompo o fluxo. Então, como qualquer ser humano que dirige decentemente deveria fazer, né, ele parou. Como o carro que estava atrás dele estava distraído, acabou batendo nele. Então, na verdade, eu acredito que esse acidente ele aconteceu até como uma propaganda positiva para o próprio Google. Porque aí agora que eu quero mais ainda andar num carro desse. Valeu. Agora ninguém mais vai poder dirigir, né? Qual que foi o filme que passou recentemente que o cara não pode dirigir? É só o policial que dirige? Não, acho... Bom, mas vamos levar essa reflexão agora que já estão mandando a gente sair daqui mesmo. Vamos fechar com uma conversa que eu tenho com o Jarbas Jacobi, um parceiro da gente, um amigão, que eu aprendo muito com ele, um cara que me ensina muito. Há uns 5 anos atrás eu estava conversando com ele e a gente falando, será que o robô vai dominar o mundo? E a gente resolveu que não, o robô não vai dominar o mundo desde que a gente consiga cumprir a nossa missão de transmitir o conhecimento para todo mundo. Porque se todo mundo souber fazer robô, o robô não vai dominar o ser humano. Agora, se a gente se juntar um grupinho dentro de uma indústria e fechar o conhecimento de todo mundo, esse cara pode ter alguma vantagem competitiva em algum momento. E não é isso que acontece. Então, o desenvolvimento colaborativo, a desmistificação da robótica, mostrar para todo mundo que essas coisas são possíveis, fazer robô é para quem quiser. É o que a gente está fazendo aqui na campus, em vários workshops, na área de workshop 1, lá fora na Arena César. E convido vocês a irem lá visitar a gente. E muito obrigado pela atenção. Muito obrigado ao Juma. E muito obrigado a Léo.